nunca tinha visto Jin-Woo tão putaço em solo leveling quanto a este, e tudo por causa do seu amigo. Então vamos lá para mais um vídeo de solo levelings. Após de criar uma guilda com o seu amigo Yoo Jin-ho, Jin-Woo é convidado para um evento internacional que acontece nos Estados Unidos, onde os representantes das guildas mais fortes de cada país se reúnem para discutir sobre os problemas e soluções do mundo dos caçadores. E a sua guilda Jin foi escolhida. A guilda mais forte dos Estados Unidos se chama Scavenger, e quem faz parte dessa guilda é o caçador Rank S Dong-Soo. Ele é o irmão mais novo do Dong-Sooki, aquele marginal que foi morto por Jin-Woo em uma dungeon, que na verdade era uma armadilha para o Prota, e o seu amigo, o líder dessa guilda, se chama Thomas Andre, um caçador do nível Rank nacional, que é uma patente acima do Rank S. O cara não é brincadeira. Finalmente chega no ponto de encontro dos outros caçadores nos Estados Unidos. Ele está acompanhado do seu amigo Jin-Ho e também do chefe Jin-Shu. Então o desembargador da associação, Adam White, aparece e chama Jin-Woo para uma conversa em particular. Jin-Woo fala para o seu amigo e o chefe Jin Sho irem para o hotel, que eles se encontrariam aí mais tarde. O protagonista começa a dar um rolê de carro no meio da cidade com Adam. No meio da conversa, ele descobre que tempos atrás houve uma raid em que o boss era um dragão poderoso chamado Kamish, e que a associação ainda preservava os restos mortais dos monstros aí. Então Jin-Woo exige ver a ossada do dragão. Adam acha difícil, mas por ser o caçador Sung, ele conseguiu mexer uns pãozinhos e leva ele até o dragão. Jin-Woo não perde tempo e manda logo um erga-se em cima do dragão. A sombra se ergue, e ela pergunta se foi ele a quem a invocou. E os membros da associação de White ficam assustados. E quando o dragão se dá conta da sua presença, ele queria matar humanos. Rapidamente consegui quebrar a coluna de vidro que o guardava, só com um golpe. E os membros da associação se espantam por Jin-Woo falar a língua do monstro. Kamish fala que é essa a sensação de virar um subordinado do monarca das sombras. Jin-Woo pergunta se ele serviu o rei dos dragões e ele responde que sim. Ele diz que tinha que se despedir porque eles se encontraram tarde demais. E antes de desaparecer, ele explica para Jin-Woo que há 4 humanos que pegaram emprestado o poder, os monarcas, e diz para que ele que toma, se cuidado com eles. Jin-Woo fica muito pistola porque perdeu uma sombra top ali, mas vida que segue. O rolê acaba. Jin-Woo volta pro ponto de encontro. Ao chegar lá, ele apenas encontra o chefe Jin-Shu. O chefe pergunta a ele onde está o seu amigo Jin-Ho, porque ele tinha saído há pouco tempo após receber uma mensagem do próprio Jin-Woo para se encontrarem na associação de caçadores. Prota diz que não mandou mensagem alguma e que ele acabou de voltar da associação. O chefe Jin-Shu diz que não tinha como, pois veio um carro da guilda Scavenger buscar o seu amigo para o tal encontro. A situação fica estranha e Jin-Woo começa a ter um mau pressentimento sobre aquilo. Adam então liga para a secretária da guilda Scavenger perguntando sobre o caçador Jin-Ho e o porquê de virem buscar ele. Ela diz que também não está sabendo de nada, demonstra preocupação e diz que vai buscar respostas imediatamente. Adam desliga e tenta falar para Jin-Woo que a guilda Scavenger iria resolver o problema imediatamente, mas o Prota já não estava mais lá. Jin-Woo, já procurando o seu amigo por conta própria, ele está com sua consciência pesada porque não deixou nenhuma sombra para vigiar ele. Ele imediatamente invoca suas sombras e espalha eles por toda a cidade para procurarem seu amigo. A notícia do sumiço do amigo do Jin-Woo chega nos ouvidos do líder da guilda, o Thomas. Ele ordena que todos da guilda encontrem o paradeiro dele antes que o Jin-Woo o encontre. O Prota continua procurando o seu amigo, ele começa a juntar o quebra-cabeça. Ele lembra da dungeon em que somente ele e o seu amigo sobreviveram e que ele teve que matar o irmão mais velho Dong-Soo, e já que um carro da guilda Scavenger veio buscar ele. Com certeza Dong-Soo está envolvido procurando vingança contra os dois, então a raiva de Jin-Woo só aumenta. A secretária da guilda Scavenger pede reforços da associação para encontrar o amigo de Jin-Woo, pois se não encontrarei ele logo, pode ocorrer uma luta desastrosa entre ele e o caçador Thomas. Ao saberem disso, os funcionários da associação entram em desespero e começam as buscas na mesma hora. Todos querem evitar um confronto entre os dois caçadores. Então finalmente aparece o que está acontecendo com um amigo de Jin-Woo. Ele foi sequestrado pelo caçador Dong-Soo e os seus comparsas.
ele foi levado para uma fábrica abandonada e está apanhado feito um saco de pancada. O caçador bate nele e exige saber o que realmente aconteceu naquela dungeon e quem matou o seu irmão. Mas Jin-Ho, mesmo quebrado, manda ele ir para o inferno. Dong-Su, furioso, amassa a cabeça dele contra a coluna da fábrica. De repente aparece um orc das sombras na fábrica. Ele está tremendo mais que vara verde de tanto medo. O caçador Dong-Su acha que ele está com medo dele. Mal sabe ele que o orc estava com medo da fúria de Jin-Woo. A raiva era tanta até Beru, que estava do outro lado do planeta a proteger a família de Jin-Woo, sentiu toda a fúria do seu mestre. Dong-Su então avança em cima da sombra, mas Prota usa a habilidade de trocar de lugar com a sombra e aparece na fábrica, e já mente um socão na costela de Dong-Su. Então ele manda os comparsas de Dong-Su curarem ele. Eles não entendem a língua de Jin-Woo, então Dong-Sung traduz e diz que ele mandou curarem ele. O Prota, muito putaço, diz que só iria falar mais uma vez para curarem ele. O Heller, com um sorriso debochados, diz que primeiro que teriam que pedir ao chefe dele. Então Prota pega na cabeça dele e amassa contra a coluna de ferro da fábrica. Prota já vira para outro comparsa e pergunta se ele tem poder de cura. Ele começa a gaguejar, mal responde e já tem sua cara afundada no chão. Então Dong-Su aparece e pergunta ao Jin-Woo se ele matou o irmão dele. Prota responde para ele mesmo perguntar do irmão dele quando ele ir para o inferno. Ao ouvir isso, Dong-Su tenta dar um mega soco em Jin-Woo, mas ele se esquiva e dá mais um socão daqueles na costela dele, que faz ele voar pela fábrica até se esbarrar na parede. Jin-Woo não dá. O tempo do Dong-Su se recuperar já aparece ao lado dele, incorpora uma figura das trevas, metendo medo no marginal só com o olhar. Dong-Su tenta reagir, mas já vai pegando um tapão e fica com sua cabeça esmagada nos destroços da fábrica. Então Thomas finalmente chega na fábrica, ele pergunta se o caçador Dong-Su ainda estava vivo, e manda Jin-Woo parar com isso imediatamente, e que se ele parasse, eles iriam esquecer tudo que tinha acontecido naquele momento. Então Jin-Woo, que estava a 1000 graus, pergunta o que aconteceria se ele não queresse parar. Thomas responde que iria parar ele, a força de Jin-Woo o manda vir tentar. Thomas pergunta ao Prota se sabe com quem ele está mexendo. Jin-Woo responde que não liga para quem diabos aquele cara era. Então, nesse momento, a Guilda Scavenger, a associação de caçadores, chega no local. Jin-Woo, em um breve momento, lança Thomas para longe. Ele invoca a Igris e Kaijin, então pede para levar o seu amigo imediatamente para o hospital para salvá-lo. Enquanto isso, a Guilda Scavenger está toda reunida e pronta para uma guerra sob a liderança de Thomas. E do lado adversário estava Jin-Woo com os seus soldados das sombras. Thomas fala que ainda dá tempo de parar. Aquela guerra bastava Jin-Woo se ajoelhar e pedir desculpa. O Prota então responde com um cotoco supremo das sombras. Thomas explode de raiva. Então os dois exércitos se chocam. Ele então se lança do meio das sombras, derrotando-as. Thomas localiza Jin-Woo e corre para cima dele, mas Iron se mete no caminho, porém Thomas derrota ele com apenas um golpe. Mas Jin-Woo não estava mais no mesmo lugar, então ele reaparece ao lado de Thomas e usa a sua adaga para cortar a costela dele. Porém a pele de Thomas é mais resistente do que ele pensava, então ele já vai pegando um soco que faz ele voar para cima. Thomas usa seu poder de telecinese para puxar Jin-Woo em sua direção, mas o Prota responde com a mesma habilidade e mergulha dando um socão na cara de Thomas, e começa a desferir uma série de golpes. Thomas então percebe que não pode mais subestimar Jin-Woo. Ele então libera todo o seu poder e fica coberto com uma armadura dourada. Jin-Woo ignora isso e avança em direção do seu inimigo, porém Thomas atinge o chão causando um terremoto que força Jin-Woo a pular. Em seguida, ele joga uma esfera nuclear que puxa tudo como se fosse um buraco negro. Algumas sombras são sugadas. Jin-Woo se afasta daquilo e pula para topo da fábrica. Thomas olha para cima e avisa que não vai errar novamente o campo de batalha, já teve muitas baixas e todos tentam se afastar do alcance daquele ataque. Thomas pula em direção a Jin-Woo, mas recebe um pisão na cara e Prota aproveita para pegar impulso para cima. Então ele tenta puxar Jin-Woo com telecinese, mas ele usa o domínio do Monarca para puxar Thomas igualmente. Então os dois chocam seus punhos um contra o outro. Thomas desfere outro soco em Jin-Woo, que conseguir se desviar por baixo, e depois pula com uma ajoelhada na cara do seu adversário que cai sentado no chão. Então o Prota parte para cima dele e começa a metralhar Thomas de tanto soco. Os membros da associação ficam espantados com essa luta. Jin-Woo continua arrebentando Thomas na porrada. Adam White desesperado e pede pro Prota parar de bater no seu adversário.
batalha, mas o homem estava cego de ódio, continuou batendo até quebrar. A armadura dourada de Thomas, os socos já estavam quebrando os ossos, então finalmente desistiu. Jin-Woo cessa seus ataques e ninguém acreditava que Thomas, que a princípio que era o caçador mais forte do mundo. Fica-se daquele jeito, os healers da guilda Scavenger correm para curar seu líder. Dong-Su não resistiu aos ferimentos e morreu. O rolê acaba com Jin-Woo falando com sua nova sombra, caçador Dong-Su, e ele deu o nome de Greed, que significa ganância em inglês. Obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.